É muito comum você ver o homem ir no urologista já há muitos anos e não ser abordado dessa questão. Se a gente não pergunta, e a parte sexual, como que tá? O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Aguiar e aqui o nosso papo a gente inventa. E todas nós, mulheres, em algum momento da nossa vida, eu acho que está no nosso DNA, já trouxemos para nós questões, culpas que nem eram nossas. Em algum momento a gente já ficou conjecturando quanto que a gente podia ter feito, o que podia ter feito diferente, o que a gente tinha feito de errado. E foi pensando exatamente nisso que a gente convidou o Dr. Pedro Romanelli, que é urologista aqui em BH, para falar sobre questões essencialmente masculinas que interferem na nossa vida de mulheres à medida em que impactam os nossos relacionamentos. Bem-vindo, Dr. Pedro. Eu que agradeço, na verdade, esse convite. Fico muito honrado de participar, né, dessa iniciativa de discutir um pouco, né, do impacto da sexualidade no casal, né? Acho que hoje, cada vez a gente tem que entender mais que a sexualidade não é a sexualidade do homem ou da mulher. Isso faz parte, né, de uma interação e, poxa, vai ser ótimo a gente conversar um pouco sobre isso, desmistificar essas questões. Não, e a honra é nossa de recebê-lo, porque realmente a gente aqui, nossa função, nossa missão é descomplicar esses assuntos. E a gente sabe, assim, que os homens são introspectivos em sua grande maioria. E omitir ou evitar falar sobre alguns assuntos cria em nós culpas que não são nossas, né? Então, a gente queria começar aqui pelo assunto top 1 da lista, que é ejaculação precoce. Essa história de que a gente é muito gostosa não tá colando mais. Não tá rolando mais, não. Essa coisa, assim, já houve um tempo que era uma desculpa aplicada e a gente sabe que muitos homens usam isso como desculpa, ou não sei se também para eles não é. Nós vamos conversar mais sobre isso. Conta pra gente o que é exatamente ejaculação precoce. Bom, o conceito de ejaculação precoce é até meio polêmico, assim, de quantos segundos que considera ejaculação precoce, né, ou quantas vezes que, né, ali, quantas penetrações. Então, hoje a gente sabe que, na verdade, esse conceito é quando ela acontece muito rápido, de maneira que isso atrapalhe o casal, né? E em mais do que 50% das vezes, porque também é natural que, eventualmente, isso possa acontecer, né? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente também não problematizar as coisas, né? Então, a gente não pode nem responsabilizar as mulheres, nem os homens. Eu acho que é essa comunicação e os dois entenderem que aquilo ali mas na grande maioria das vezes, a ejaculação precoce está relacionada com uma questão psicológica, né? Normalmente está muito relacionado com uma ansiedade de performance, né? O homem tem essa preocupação muitas vezes de impressionar ali a mulher, né? E é interessante que o homem, de um modo geral, ele é muito genitalizado, né? Ele preocupa ali Sim. com a questão da penetração, quando a mulher, na verdade, claro que a penetração é importante, mas o jogo, ele é todo importante, né? Então, é um aprendizado um pouco de cada um, conseguir entender um pouco essa dinâmica do jogo ali, para que o casal consiga, né, que a coisa role melhor, né? Mas realmente tem esse outro lado que é uma pressão muito grande para o homem. E a gente colocar culpa em alguém é a primeira forma de não achar a solução de como é que nós vamos resolver essa situação. Agora, a Grace falou sobre ejaculação precoce e o senhor falou sobre essa pressão que o homem tem que mandar bem. E aí, quando o homem também se sente muito pressionado, acaba que a coisa não rola, não evolui, digamos assim, em alguns momentos, né? Tipo, brocha. Sim, sim. A gente fala que tem que tirar peso, né? Quanto mais pressão coloca para um lado ou para o outro, pior é. Na verdade, o que a gente vê hoje é que cada indivíduo, seja homem ou mulher, tem que se desenvolver sexualmente no ponto de vista de se conhecer, né? Entender seu corpo. Se cada um não conhece, não se entende, muitas vezes é difícil a gente jogar essa responsabilidade no outro, né? Da mesma forma que também se a mulher, hoje, infelizmente, por vários motivos, as mulheres às vezes têm dificuldade de atingir o orgasmo, né? Estatisticamente, são números muito impressionantes, absurdos. Sim.
E a gente vai ver isso, está muito relacionado à questão da educação sexual, a questões de repressões que as mulheres sofrem, religiosas, enfim. Tem questões culturais, religiosas, emocionais, tudo envolvido aí, né? Sim. Eu não sei se, assim, essa questão da ejaculação precoce, principalmente, da impotência também. Eu tô falando impotência de uma forma, ao invés de falar disfunção erétil, só porque eu acho que todo mundo vai entender melhor. É uma questão que, muitas das vezes, as mulheres não reclamam. Na realidade, não é reclamar, não comentam, não falam que não estão satisfeitas ali. Ó, tem alguma coisa errada, é que a gente até já fez um episódio uns tempos atrás sobre conversa, o tanto que é importante o diálogo e colocar as coisas que estão erradas. De falar, não tá legal pra mim, não tá bom, você tá indo rápido demais, eu preciso de mais tempo, vamos inverter, vamos investir nas preliminares, vamos fazer alguma coisa, vamos usar outras coisas aí, ver o que a gente pode fazer. Tem uma abertura, uma intimidade, né, ali do casal conversar. Eu acho que as mulheres não se manifestam muitas das vezes, você concorda comigo? Por medo de perder a parceria, por medo de ofender ou de magoar o parceiro. E os homens... A minha dúvida maior eles ignoram, eles estão fazendo de conta que eles não estão vendo, ou para eles realmente está tudo normal, porque a mulherada não fala, não reclama? Porque todos os lugares que eu vejo, eu participo de muitos grupos de mulheres, 90% pelo menos reclama que os maridos estão com pressa demais. Os parceiros, não só maridos, mas assim, e aí para os homens está tudo bem. Ou eles não estão sabendo que eles estão mandando mal, por responsabilidade delas, vamos colocar assim, que não estão falando, não estão deixando de saber. O que é? É essa coisa masculina de ter dificuldade em admitir um problema, em admitir alguma coisa? Ou é natural? Eu vi também... Vamos de uma coisa de cada vez, né? Porque eu fui falando de uma coisa, eu lembrei de outra, que é essa questão da rapidez masculina. Eu já vi muita gente falando que, porque na adolescência, quando se inicia a vida sexual, às vezes o homem tá ali, tem pouco tempo, é rapidinho, é escondido, é alguma coisa assim, eles acostumam a ir muito rápido e isso às vezes vai se perpetuando. Eu misturei os assuntos todos, mas a questão é... por que a mulherada reclama tanto e para os homens está tudo bem e ninguém faz questão de melhorar? Os timings são diferentes, né? De um modo geral, as mulheres elas demoram um pouco mais para conseguir atingir o orgasmo, né? E os homens são meio treinados para atingir o orgasmo rápido. O homem quase que culturalmente é estimulado a masturbar desde muito jovem e ejacula fácil, né? É muito simples, assim. Se for perguntar para o homem quantas vezes ele teve dificuldade de atingir o orgasmo, é um problema que não existe para o homem, né? Quase não existe para o homem, né? E para as mulheres tão importante. Então, são times que vão ter que achar esse equilíbrio. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado de responsabilizar um ou outro. Na verdade, se a mulher ela né, se conhece, entende, sabe o que ela gosta, e o homem também consegue ter essa preocupação com o prazer da mulher, curte o jogo, ali provavelmente a coisa vai acontecer bem. Porque essa questão do passado, de que o homem era tão um tabu. Esses dias teve no meu consultório um senhor de 75 anos, a esposa de 75 anos, e a frustração dele é porque ela nunca tinha permitido que ele a visse nua. Eles estão casados há mais de 50 anos. Ela não permite que ele a veja nua. O sonho dele é ver ela nua. Então, infelizmente, essas coisas que parecem coisas do passado ainda acontecem, ainda existem. E às vezes não é por falta de cuidado, de preocupação de uma das partes. Não foram ensinados a isso mesmo, né? Então, acho que para o casal funcionar, individualmente, a gente tem que tentar trabalhar essas questões. E muitas vezes a gente vê que pode ser trabalhado os dois lados, né? Normalmente, cada vez mais os estudos mostram que não existe um problema no casal do homem ou da mulher. Então, o homem é totalmente o problema, a mulher é o problema do casal. Não é. Isso é da relação. Acho que a primeira coisa que trazer para mesa, para conversa. Sim. Né? Porque se a mulher não fala nada também complica, não tá bom, né? Para mim. E o que a gente pode fazer? E olha como esse problema da ejaculação precoce pode ser mais complexo um pouco. Tem alguns homens que, na verdade, por trás da ejaculação precoce, tem uma dificuldade de ereção. Ele tem uma disfunção erétil. E aí o organismo dele, com medo de não manter a ereção, ele goza rápido.
Então, às vezes, você acha, né? Porque a gente tem que tentar entender um pouco essa história do homem. É o homem que desde cedo tinha, né, uma ejaculação rápida por uma questão de ansiedade de performance, que ou mesmo ele é ansioso para tudo, e aquilo também se manifesta na questão da ejaculação, ou não. Ele era normal e agora, mais maduro, isso começou a acontecer. O que está acontecendo? É uma parceira nova que ele está ansioso para mostrar uma performance ali, ou não? É uma questão de ereção que ele está com medo de não manter, e aí ele cria essa ejaculação rápida para se proteger. Então a gente realmente tem que tentar entender um pouco mais essa história. Só que gasta tempo, a gente tem que ter tempo de colher essa história, ir lá na história da sexualidade dele. Eu sempre estimulo muito, olha, na próxima consulta, venha com a esposa, venha com a parceira, né? Vamos tentar entender isso um pouco mais. Porque, às vezes, eu vejo que quando o homem começa a ter algum tipo de problema sexual, muitas vezes a mulher acha que ele tá tendo alguma coisa fora, as fantasias... Era exatamente isso que eu ia falar agora. Nós mulheres criamos, né? E a gente traz a culpa pra nós. Eu não sou gostosa, eu não sou desejável, o que eu fiz errado, ele arrumou outra melhor do que eu, e aí vem um monte de caraminhola na cabeça, que foi exatamente a minha primeira fala. A gente traz pra gente culpas ou responsabilidades que não são nossas. Então, assim, é por isso que a gente tá aqui hoje, não só para entender esse universo masculino, mas saber como que a gente se insere nele, como que a gente ajuda, como que a gente apoia e como que a gente lida com algumas situações, né? Você falou agora, fala. Da disfunção erétil. Na verdade, eu não quis falar sobre efetivamente disfunção erétil. Eu não coloquei como sendo... De não conseguir. De ser broxa sempre. Não. Como ele falou, de repente... gera uma ansiedade, pode ser uma parceira nova, alguma coisa assim. O homem pode broxar especificamente nesse momento. Não estou dizendo que ele sempre tem essa disfunção. O que eu queria perguntar é o seguinte: o senhor... o senhor não, gente. O senhor não, né? Que a gente está aqui no nosso papo. Você, doutor Pedro, falou que incentiva o paciente a trazer na próxima consulta a esposa, a parceira, enfim. Nós, mulheres, já temos marcados ali no nosso calendário anual a nossa ida ao ginecologista. É fato, assim, a gente tem que fazer lá nosso preventivo, enfim. Os homens, quando eles vão procurá-lo, existe uma, tipo assim, vamos fazer um protocolo de uma vez por ano, biênio, né? Assim, de duas vezes, uma vez a cada 2 anos. Ou eles, assim, tipo, realmente... Bateu um problema aqui, minha mulher tá reclamando, papapá, e aí... quando o pedido de divórcio tá em cima da mesa, não dá mais não, você resolve isso, ou então... A gente culturalmente não foi... O homem culturalmente é ensinado a correr risco e não evitar os riscos, né? As brincadeiras dos homens já são diferentes, assim, nesse sentido. Não é à toa que vive menos, né? Exatamente. E você, à medida que a mulher fica menstruada na adolescência, ela já é estimulada a ter o médico dela, que de certa forma é o médico da mulher que vai estar com ela. O homem não tem isso. A Sociedade Brasileira de Urologia até lançou uma campanha educacional, uma campanha do adolescente, do homem jovem já procurar o urologista como o médico do homem, o médico da saúde do homem, e não o médico da próstata, né? De certa forma, o fato dessas campanhas todas sobre o câncer de próstata tem facilitado. O homem tem ido com medo da próstata, ele vai no urologista e acaba avaliando outras questões. Piadinhas, zoeira dos amigos, mas vai. E a gente tem que aproveitar esse momento que o homem está lá para avaliar a saúde dele como um todo. A saúde sexual, como é que ele está, a questão de bebida alcoólica, de obesidade, atividade física, está fazendo preventivo do intestino, enfim, né, saúde como um todo. É muito legal falar isso. Tudo isso interfere na saúde sexual também. Sem dúvida. Né? Essa parte sexual é interessante. A gente vai maquiando tudo, né? De uma certa maneira, tudo a gente vai engambelando ali, uma expressão meio mineira aqui, a gente vai dando um jeitinho. A parte sexual é muito primitiva. Então a gente não consegue, né, racionalizar isso.
Então, esses problemas, né, é como se o corpo fosse falando, dando várias dicas pra gente cuidar da nossa saúde. E a gente não vai escutando. Aí o corpo fala, você não tá me escutando? Não, então pera que agora eu vou te pegar num ponto que você vai me escutar. Vai colocar ali um luminoso, né? E aí ele tem uma disfunção erétil, que aí ele não consegue controlar, ele não consegue resolver, né? E aí ele vai ter que procurar ajuda. Mesmo né? assim, essa ajuda é protelada, né? Muito. A gente vê homens sofrerem a vida inteira, mulheres sofrerem a vida inteira, porque esse problema da sexualidade, seja do homem ou da mulher, isso reflete na família. Sim. Não é só no casal, reflete na família como um todo, né? Então, realmente é um ponto muito importante da gente desmistificar e começar a trabalhar essas questões, né? Desde a adolescência, desde a infância, né? De como é que a gente vai lidar isso com os nossos filhos. Porque, na verdade, o que acontece na prática? A menina, ela põe a mão na perereca, tira a mão daí, tá sujo, né? Fecha a perna. A gente, isso, culturalmente, e o homem, a gente fica estimulando ele Acha nas bonitinho. questões, né? Então, são mudanças grandes que nós vamos ter que vivenciar. Não, e é muito louco porque, assim, falando do corpo, né, no físico, o homem é super estimulado desde garoto, né? Se masturbar, enfim. A menina, não. É feio, Sim. é errado. Agora, quando a gente fala de emoções, as meninas sempre são estimuladas, né, a lidarem com as emoções, com os sentimentos, e os meninos reprimidos, eles não podem chorar, eles não, enfim, mil coisas. E aí fica complicado porque o homem não se abre. Sim. Aí a Essa mulher repressão, também eu fica... acho que atrapalha, inclusive, de reconhecer que está com problema e de reconhecer que precisa de ajuda, que eu acho que isso que deve doer. Gera consequências graves na maturidade, né? E reconhecer isso é muito importante, né? E o que a gente vê é que muitas vezes também, nós, profissionais da saúde, também temos que estar preparados para isso. Porque é muito comum você ver o homem ir no urologista já há muitos anos e não ser abordado dessa questão. Se a gente não pergunta, e a parte sexual, como que tá? Doutor Pedro, Não ginecologista, até algum tempo atrás, não perguntava se já teve orgasmo, se você sente prazer, como é que é. Não. Sempre foi até para a classe médica, eu acho, um tabu também. Não se toca nesse assunto. Vai lá, faz exame, faz Papa Nicolau, faz tudo, mas nunca perguntou como é que tá a sua vida sexual. Né? E isso está acontecendo de uns tempos para cá. Eu lembro que nas primeiras consultas que eu fui, ninguém me perguntava, nem sabia. E se a gente falar, então, na sexualidade da terceira idade, aí é que é um tabu ainda maior. Nem existe, porque você achou que envelheceu, já era. É impressionante. E a gente vê, a urologia me mostrou muito isso, assim, de que a gente achava que meus avós, quando eu era mais jovem, recém-formado, meus avós, meus pais, é como se não tivesse vida sexual, né? E aí a gente vai entender no consultório que isso, a sexualidade, está relacionada com muitas outras coisas, e talvez a idade seja o menor ponto. Claro que algumas coisas vão mudando com o passar da vida, mas a gente vê casais extremamente ativos e interessados nisso aos 90 anos, e casais aos 40 que isso também não é tão importante, e tá tudo certo para todo mundo, né? Eu penso o seguinte, eu penso o seguinte... Tem casais que são super transantes, tem casais que não são tão transantes. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, se é tem que equilibrar. Seja bem pra todo mundo. Se é o casal que não é tão transante, mas eles adoram viajar, conversar, papapá. Tem muito mais ligações em outros lugares, mas tá tudo bem para os dois... Tudo certo, cada casal tem sua história. O problema é quando não tá bom para um dos dois, né? Mas eu queria só colocar rapidinho, ilustrar. Tem um filme que eu não vou me lembrar o nome agora, que eu acho que é dos anos 80, eu acho, mas é com dois atores, Miriam Pires e Jofre Soares, os dois já não existem mais, já faleceram. Que eles fazem, nesse filme, eles formam um casal, terceira idade, e que aí tem ali um encontro sexual, não sei o quê. Nossa, o que gerou... Foi o babado da época. De falatório, anos 80. E é um filme lindo que fala sobre isso. A terceira idade, né, os maiores de 60, maiores de 70... podem ter, sim, vida sexual. Inclusive, tem um estudo aí
que a geração Z, que é dos nascidos de 95 a 2000, 2020? 2010. Que eles fazem muito menos sexo do que as nossas gerações, que as gerações anteriores. Tem menos tem uma interesse. tendência que isso vai diminuindo ao longo do tempo. Olha que coisa louca. Então a gente não pode ignorar essa coisa da terceira idade, não, porque eles estão muito melhor do que muito jovem, né? E é muito bonito quando a gente vê um casal, né, em sintonia, que consegue ter 50 anos de casado, 60 anos de casado e são namorados ali, né? Você vê, isso é muito legal, conseguir manter essa relação, né? E a gente vê que isso é possível sim. É um conquistar, ter um olhar para o outro, um interesse pelo outro a cada dia, né? Sim. É tudo isso que a gente fala aqui toda santa vez. É, A gente todo sempre dia, senão... martelando isso. E uma sexualidade saudável, né? Porque hoje a gente vê na internet mil coisas aí com questões de toxicidade nas relações, e isso acaba também interferindo na sexualidade, pornografias, enfim, que distorcem um pouco a coisa e que gera muita frustração para todo mundo. Um Né? pouco. Eu falo assim, gente, o cara ali que era o fundador da Playboy, daquela revista Rustler, eles, para os homens, e o Walt Disney para as mulheres, acabaram com a nossa vida. Na verdade, criar essa situação da gente. princesa pura, né? E o homem que... Não, né? e que a princesa vai encontrar o príncipe encantado. Exato. Gente, se a gente não fizer por nós, ninguém vai salvar a gente daquela torre, não. É isso aí. É isso aí. Mas com relação, a gente voltando aqui, a questão da disfunção erétil, quais que seriam as causas mais comuns? Problemas na sexualidade são muito comuns, né? Se a gente for pegar estatisticamente, depois dos 50 anos, né, quase metade dos homens, ou mais da metade dos homens, tem algum tipo de alteração. Né? E a disfunção erétil, né, essa dificuldade de manter a ereção, de ter ou de manter a ereção, tem questões psicológicas muito fortes, nós estamos discutindo aqui, né? Mas também tem questões orgânicas. Então, muitas vezes, uma hipertensão não controlada, um diabetes não controlado, né? Muitas vezes, cirurgias para o tratamento de câncer, para o câncer de próstata é muito comum, né? E a cirurgia, por mais que tenha evoluído hoje, tem cirurgia robótica, tem várias formas de tentar minimizar isso, mas são cirurgias que podem deixar sequelas e podem dificultar essa questão da ereção, né? Mas hoje a gente tem muitos tratamentos também bons. Eu falo com os pacientes o seguinte: se tiver cabeça boa, o resto resolve, né? Então, o mais difícil... Cabeça é tudo, né? Cabeça e ter parceria. Você vem, às vezes, com a esposa, eles preocupados ali. Olha, se tiver tendo uma parceria, os dois, né, conversando bem, o resto, né, não tem solução, né? O que eu vejo muito, às vezes, são os homens negando. Sim. E as mulheres percebendo que tem alguma coisa errada, obviamente. Tentam perguntar, tentam conversar, e eles falam que não tem nada. Aí vem aquela história que aí a mulher vai achar que tem alguma coisa errada, que tá na rua, arrumou alguma outra e tal. Então, assim, é importante, eu acho, o homem reconhecer que tem um problema. E como que uma parceira, como que a mulher, a namorada, seja lá quem for, pode ajudar nesse momento? Porque a questão, duas coisas. Tem aquela história do nunca aconteceu antes, né? Que a mulher também fica sem saber lá o que é, acha que o problema é com ela. Pode ser, pode não ser. E não sabe como que lida. Muitas das vezes, já teve gente que fica, não tem problema. A mulher não sabe nem o que fala com o cara na hora. Se piora a situação, se melhora, se ajuda, o que é. Então, essa questão eu vejo muito as mulheres perguntando: como é que a gente ajuda? O que a gente faz? O que a gente fala? Eu sinto que hoje, a grande maioria das vezes, a mulher né, ali dentro do casal, ela ajuda. Ela tem interesse. E quando o homem vai procurar ajuda, tenta envolver, ele conta pra ela, conversa e tudo, na verdade ela se sente mais amada. Quer dizer, se ele tá buscando ajuda para tentar melhorar isso, é porque ele me ama, enfim, ele gosta de mim, tá interessado no relacionamento, né? Então a gente inverte a coisa, né? Então, por isso que eu gosto muito quando um homem chega aqui para consultar sozinho, fala: olha, envolva ela, porque se ela souber que você tá aqui procurando ajuda, porque você tá preocupado com a relação, e a gente vê isso muito comum, sabe? Eu acho que cada vez menos essas relações são egocêntricas. Acho que a gente foi criado dessa forma, né? Do prazer muito egocêntrico ali de cada um, principalmente o homem. E hoje a gente vê os homens com essa preocupação, né, com a parceira, né?
e às vezes até exagerada em alguns casos. Tem de tudo. Tem homem que não tá nem aí, mas tem homem às vezes que se cobra tanto, põe uma pressão tão grande para em cima, que às vezes quase que ele quer virar uma máquina ali de funcionar. E na verdade não é isso que a mulher quer também, né? Então é interessante. Eu vejo homens às vezes que tiveram um problema, por exemplo, uma cirurgia, que tiveram dificuldade de ereção, mas tentaram se superar, tentando tornar a sexualidade mais ampla, e sendo mais carinhoso, e sendo mais parceiro. Às vezes, depois que ele resolve o problema da ereção dele, a mulher começa a reclamar, olha, antes ele estava o melhor amante do que agora. Porque agora ele só quer penetrar, só está voltando só a pensar na questão da penetração. Sim. Né? É a mulher que é muito mais preliminares. Por favor, é importante, né? Mas assim, então, agora uma coisa... Bom dia. Começa de manhã, né? Mas é interessante que em 1998 foi o lançamento do Viagra, né? Da Sildenafila. Gente, foi ontem, né? Foi 98, ontem, já tem um tempo. E isso trouxe esse assunto, de certa forma, muitas vezes como brincadeiras e tudo, mas foi desmistificando um pouco esses assuntos da sexualidade, a sexualidade da terceira idade, né? Então, de lá para cá, eu acho que a gente já evoluiu muito nessa possibilidade do homem começar a procurar ajuda do casal, enfim, né? De tentar achar essas soluções aí, sem tentar crucificar um ou outro, né? Acho que esse que é o desafio. E quando homens, né, aparecem com câncer de próstata, é por conta de talvez um preconceito em iniciar esse exame, né, de toque? Prevenção. Na verdade, o câncer de próstata é muito comum, né, nos homens. Talvez o segundo câncer que mais mata homens no Brasil, 60 mil casos novos por ano, então realmente é muito comum. Mas o preventivo que o homem faz, então a partir dos 45 anos, ir lá fazer PSA, toque, ele não previne o problema. Ele detecta precocemente. Descobre cedo, o que é ótimo, porque ele consegue tratar, cura mais. No caso do câncer de mama ou de útero e tal, a gente só consegue identificar num ponto mais fácil de ter um tratamento mais eficaz. Diferente do preventivo do intestino, que a pessoa, né, que teoricamente todo mundo deveria fazer também, faz a colonoscopia, descobre um pólipo antes de virar o câncer. Né? Mas, enfim, é o preventivo que a gente tem. De um modo geral, o que a gente tem para prevenir o câncer, de certa forma, é uma coisa que previne todos os tipos de câncer, que é ter uma vida mais saudável, ter uma alimentação adequada, fazer atividade física, não ser obeso, ser feliz, enfim, questões aí que a gente está cada vez entendendo mais, que interferem na causa do câncer, que ainda é uma questão ainda, né, muito desconhecida. Né? E as sequelas mais... excetuando a morte, obviamente. Sequelas do câncer de próstata. Os dois medos do homem que descobre um câncer e vai tratar é a incontinência urinária, ficar com a urina solta, e a disfunção erétil. Né? Isso melhorou demais. Hoje a gente tem tecnologias, igual eu falei sobre a robótica, enfim, que realmente ajudam a ser mais preciso nessa região, né, para mexer nessa região. Mas é normal que tenha um período de paciência e algumas coisas podem mudar. Por exemplo, se tirou a próstata, o homem vai ter o orgasmo, vai ter a sensação, mas não vai sair nada. Porque a próstata, o que é a próstata? É um órgão que produz o esperma, né, que leva o líquido que junto do espermatozoide para poder permitir a gravidez. Então, ele vai ter a sensação, mas não vai ejacular mais. Né? Isso dá uma sensação de semi-orgasmo, vamos dizer assim. É muito interessante que tem homens que não ligam nada e tem homens que ficam super incomodados com isso. Então... Porque tem orgasmo seco, quem pratica tantra e tal, tem orgasmo seco e fala que inclusive é muito mais potente do que o ejaculatório. É que teoricamente são dois fenômenos totalmente separados. É que como na grande maioria das vezes acontece junto, né? Mas o orgasmo tá na cabeça, né? E a ejaculação, esse líquido sai da próstata. Mas pro homem deve ficar parecendo que tá faltando alguma coisa. E muitos sentem isso, né? E é a fantasia de cada um. Tem paciente que fala, poxa, eu gostava de ter a sensação de que pudesse engravidar a minha parceira. Quer dizer, a cabeça nossa vai entender, né? Vai entender. Cada um né? E tem homem que não vai, agora faz menos bagunça e tá ótimo também. Né? Tem esse lado também. Então, mas a gente percebe que a grande maioria dos homens, a sensação do orgasmo é igual. Alguns falam que o orgasmo é mais fugaz, mais rápido, assim.
E alguns, por incrível que pareça, a gente não sabe por quê, falam que depois da cirurgia o orgasmo vai ficar muito mais intenso. Então, É muito pessoal. O orgasmo é uma questão que, né, a fisiologia da sexualidade humana, esse conhecimento é muito recente, né? Também. Então, isso é a década de 50, de 60, que isso começou a ser descrito. A gente não entendia nada disso, Quem né? entendia o que era uma coisa, o que era Nada. outra, não se dissociava, né, uma da outra. Então, estudos lá, Master Johnson, na década de 60, começaram a fazer pesquisa, medir temperatura, o que está acontecendo com a fisiologia. De onde que sai isso, né? Então, é muito novo isso, né? E Então, para quem tem esse tipo de sequela, para os casos mais graves de disfunção erétil, prótese peniana hoje é uma solução? é muito bom. Bom, na verdade, então, quando a gente tem um problema de ereção, de disfunção erétil, a gente tem três tratamentos, 3 níveis de tratamento. A gente começa com os comprimidos, né? Eu falei do Viagra, mas tem outros comprimidos, Tadalafila, que é o Cialis, né? Que Ainda tem contraindicações? tem muito tabu sobre essas medicações, porque as pessoas têm muito medo, vai tomar, vai morrer do coração, fulano infartou, né? Na verdade, não tem nada disso. Essas medicações são muito seguras para o coração, né? O grande problema é que hoje é mais incomum, mas homens que tomam Isordil, Monocordil, remédios para angina, aí não pode tomar Viagra, Tadalafila, Sildenafila, nada disso, porque corta o efeito desses remédios para angina, né? Então, essa história que o homem, né, tomou... É por isso que o coração pifa. Essa história que o homem tomou um Viagra, foi ter relação e morreu, ele morreu do exercício físico, da atividade física. Então, aquele senhor, né, que já não tinha relação um tempo, tomou um Tadalafila, um Viagra, alguma coisa, foi ter uma atividade física, porque na hora da excitação... Que é uma atividade. A frequência aumenta, a pressão aumenta, você cansa. Então, ele teve um problema do coração por causa disso, e não por causa do comprimido, né? Então, tem efeitos colaterais, pode ter um pouquinho de dor de cabeça, o nariz pode ficar uma sensação de estar meio entupido, né? Um calor no rosto, mas normalmente são medicações seguras. Claro, quem tem problemas, acho que vale a pena consultar seu cardiologista, seu urologista, né? Porque hoje também está acontecendo a gente banalizar essas medicações. A gente vê jovens, muito comum, jovens de 20 anos, você vai ver todos estão tomando isso de uma maneira recreativa, né? E pode causar dependência psicológica, porque a pessoa fala, se eu não tomar, eu não vou funcionar. E na verdade não tem problema nenhum, 20 anos de idade, né? Então esse abuso dessas medicações tem sido muito comuns. Doutor Pedro, falando sobre essas medicações, eu li muito tempo atrás, quero saber se isso procede, que no caso, tipo, o homem, ele está com uma dificuldade, de repente está, assim, com uma idade um pouco mais avançada, e aí ele vai tomar o Viagra. Sim. Mas seria mais para essa parte fisiológica mesmo, mas ele tem o tesão na parceira, Sim. mas ali para dar aquela forcinha. E isso procede. O remédio é só um facilitador. Facilitador. Se você tomar, pode tomar 10 comprimidos. Ficar olhando para o teto não dá nada. Então ele só dá um empurrão ali para facilitar e de fato facilita. E aí, os jovens, os rapazes, imaginaram, não sei se tiveram uma fantasia de que vou tomar esse azulzinho e vou dar 20. Você é atleta, né? Hiper performance. Já se cobrando um pouco isso, quero impressionar essa parceira, né? Já é meio caminho para dar errado, né? Ou para essa sintonia, porque ele quer ser uma máquina de ter penetração ali. E, na verdade, o interesse da mulher muitas vezes não é exatamente isso. Passou longe. Então, a gente já vê essa distorção. Então, e muitas vezes tem esse efeito psicológico que é muito importante. Olha que interessante. Em 98, quando lançaram o Viagra, eles pegaram 200 pessoas, 100 deram Viagra, 100 deram farinha. O grupo placebo, que tomou farinha, né? que é o placebo, 40% de melhora. Mostrando como que a cabeça da gente é importante nessa área sexual, né? Mas, de fato, foram medicações muito interessantes, que facilitam, que ajudam. Tem várias formas de tomar. Tem gente que pode tomar isso 1, 2 horas antes da relação. Existem medicações que podem ser tomadas diariamente, numa dose menor, de maneira também dar um pouco mais de flexibilidade, para não ficar com hora marcada, enfim. E aí nós vamos discutir isso com o paciente, o que é mais interessante para ele. Então, a primeira fase de tratamento é isso, a gente tentar entender sempre esse lado psicológico, porque mesmo que tenha uma causa
orgânica, a primeira vez que não foi bem, o psicológico já entrou. Entra, né? Mesmo Então, que tivesse bem, vai deixar de ficar. vai deixar de ficar. Então, sempre esse lado psicológico tem que ser trabalhado, né? Mas, realmente, as medicações foram uma revolução e ajudam muito. E aí nós vamos discutir isso com o paciente, individualizar qual o melhor remédio, pode ter bebida alcoólica, não pode, alguns interferem, outros não interferem, a quantidade de comida, porque às vezes é comum você jantar, tomar um vinho e depois ir namorar. E às vezes, dependendo do remédio que você está escolhendo, isso pode interferir na absorção. Então nós vamos discutir essas questões todas com o paciente, para ele, o que é melhor, né? Às vezes ele não quer ficar tomando remédio todo dia, poxa, ele vai rolar... Ele sabe exatamente quando que vai rolar, ele quer tomar um remédio só ali. E Inclusive, muito bom você tá falando isso, porque é exatamente essa questão de tomar com uma orientação é totalmente diferente do que na farmácia outra tomar coisa. e... Sim. E aí, agora, se esses remédios não funcionam, aí nós vamos passar de etapa. Normalmente, por situações mais graves, né, um diabetes grave, uma cirurgia, aí existem medicações injetáveis. Então, antes da gente discutir prótese, que é o último passo, que é interessante, mas é o último passo, as medicações injetáveis, que também são um tabu, né? Poxa, mas vai dar uma injeção no pênis? Que coisa mais? De jeito nenhum. O povo tá sentindo dor só de pensar, né? Mas, na verdade, hoje tem igual diabetes, insulina, igual a insulina, não sente nada de dor, é muito tranquilo, né? O grande desafio que tem que tomar cuidado, porque se você coloca uma dose muito alta, você pode ter um problema que é o priapismo, que é ficar com o pênis rígido muito tempo, e isso Que começa a também dar faz mal. dor e pode estragar o mecanismo do pênis, né? Então também tem que ser muito orientado, testado, mas em algumas situações permite Porque sim. é um excesso de circulação de sangue ali na área e se der muito, vai... Não fica faz pior, bem, né? começa a ter dor e obstrui os canais, não faz bem. Esse sangue fica parado ali muito tempo, né? E é interessante que às vezes vai no consultório o casal, né? Às vezes a mulher, ela aprende a aplicar e a coisa vai super bem, super Dá natural, até pra virar uma brincadeira ali. super bacana. Exatamente, eu ia colocar justamente isso. Porque quando você fala assim, olha, fala para o paciente, está acontecendo isso, acho que vale trazer sua parceira, sua mulher, não sei o quê. A mulher, normalmente, né, ela se sente ali A incluída. mulher já gosta de acompanhar, né? Gosta. Cuidar, A gente tem essa coisa do cuidar. Mas já se sente incluída na história e, assim, na verdade, participando do que está acontecendo, que influencia muito na vida dela, inclusive, E né? às vezes essa vinda serve de gancho para avaliar outras coisas. Às vezes a gente envolve uma sexóloga, uma psicóloga focada nessa questão e vai tentar ajudar o casal a trabalhar essas questões, essa comunicação. Às vezes a gente envolve uma fisioterapeuta pélvica, hoje fisioterapia pélvica ajuda demais nessas questões da mulher, dela entender essa musculatura, atender a relaxar, a trabalhar. E aí, muitas vezes, o que era um problema, o casal começa a ter uma vida sexual muito mais rica, muito mais interessante, E né? vai brincando, né, Graça? Conversar, né? Conversar, exatamente. Então, e aí, se as injeções, o paciente não se adapta a essas injeções ou tem alguma dificuldade, né, a gente vai para a última etapa, que é a questão da prótese peniana, que é fantástico quando não tem nada. Então, quando não funciona remédio, não funciona injeção, a prótese é uma ótima solução. Porque, mais uma vez, é o que a gente falou. A cabeça é que manda. Se tiver cabeça boa, o resto resolve. Mas se cria uma expectativa na prótese de que vai virar o super-homem, aí já é meio caminho para não dar. Eu não sei, até então eu achava que talvez a prótese criasse o contrário. Tipo... A prótese pode Porque diminuir pelo menos um pouco. pra mulher pensa, não, mas só com prótese que vai funcionar. Então, assim, eu acho que tem mas eu acho que aí também já joga muito para esse lado da autoestima. Eu também acho que essa mulher está com autoestima baixa. Tem que entender que não é isso, né? Ele tá procurando aquela solução porque passou pelas outras etapas e não conseguiu, porque ele acha que a sexualidade do casal é importante. E ótimo, se é assim que é eu tô falando possível. do homem, ele não pensa assim, não. Na verdade, o problema da prótese, quando não é conversado, é que a prótese pode deixar o pênis um pouco mais curto, e isso na cabeça do homem é um outro grande tabu, né? Como o pênis não vai encher de sangue, porque é como se fosse, né? Você tem uma prótese que está mantendo ele firme, então ele não aumenta tanto de calibre, então muda um pouco, então não é tão natural quanto outros tipos de Fica ereção. meia bomba.
Não, ele fica até rígido, mas ele não fica tão quente, não fica, né? Ele fica o tempo todo rígido. Então não é tão natural. É ótimo, a taxa de satisfação é altíssima quando as outras situações não funcionaram e o casal tá bem. Aí vai ser ótimo, porque é a solução e né, o ser humano tem essa capacidade de se adaptar a tudo. Né? Mas se isso não é conversado, cria falsas, aí dentro do imaginário, dentro da sexualidade, e vai dar confusão, né? Vai gerar insatisfação. Uma coisa interessante que você colocou e que eu já venho percebendo em várias áreas é que não é apenas, quer dizer, não sempre, né? Apenas um profissional resolve uma questão. Eu pensei isso agora, Existe, né? Não adianta só o urologista lá resolver dar remédio, colocar prótese, fazer o que for, se não tiver um psicólogo trabalhando, tiver uma terapia, alguma ali, coisa trabalhando junto. É muito bom trabalhar de maneira multidisciplinar, interdisciplinar, né? Envolvendo outras especialidades, como fisioterapeuta, psicólogo, enfim. Sim. Porque se isso não é trabalhado, a gente vê, às vezes, o homem custou ir no urologista, custou a vencer as barreiras. Aí ele chega lá, tem uma questão psicológica super forte. O casal tá separando, sei lá, ou um problema importante na vida dele. E aí ele fala, não, toma aqui um Viagra. O que vai acontecer? Ele vai tomar aquilo ali. O problema não é só físico. Não vai funcionar. E ele vai se sentir pior ainda. Porque ele falou, nem com remédio eu tô funcionando. Então eu tô perdido. Então se isso não é bem abordado, né? E para isso tem que estar aberto para escutar, para entender. Então é uma consulta que você tem que estar, né, querer estar disposto ali a ter essa troca, a estar aberto para escutar mesmo, né? É muito importante um bom profissional, Sim. Né? Ter um bom profissional e a pessoa que está indo se consultar está ali também aberta, com uma cabeça aberta para se entender, se conhecer, né? Eu acho que é só a ida, porque o difícil, principalmente para o homem, é ir. Só dele tomar coragem de ir, já é um... E quando a gente vê que o terreno é fértil, assim, que você vê que a pessoa tá tendo umas dificuldades naquele momento, né? O casal, a mulher, mas tem uma cabeça boa. Tem vontade de consertar, de melhorar. Tão legal que a gente vê que, nossa, é uma revolução pro casal. Mas quando isso tem problemas muito arraigados ali, de repressões mais graves, você vê que vai ser muita terapia ali, tem que ter muito trabalho. Todas essas perguntas, essas questões que eu levantei foi porque eu já ouvi. Sim. Então, assim, se vocês estão ouvindo, vocês tiveram suas respostas, suas perguntas respondidas. E são questões que realmente a mulherada não sabe como lidar. Né? E essa coisa do ir, da vontade de dar certo, da vontade de fazer funcionar, já é um primeiro passo. Então, eu acho que 99% das vezes a mulher apoia. Eu acho que é muito raro. Sim. Existem situações, até triste dizer isso, patológicas, assim, de que a mulher, na verdade, usa dessa dificuldade do homem para se manter ali no poder. Então, subjugar ele. Existe de tudo nas relações humanas, mas isso é exceção da exceção da exceção. Na grande maioria das vezes a gente vê a mulher como uma baita parceira, apoiando. Na verdade, apoia até demais, e os homens é que às vezes tem um pouco de resistência de aceitar esse apoio, é o que a gente vê normalmente. E a mulher agora começando também a se entender mais, né? Acho que a gente está vivendo uma grande revolução na sexualidade feminina, né? Dela conseguir trabalhar isso, entender, cobrar também, exatamente. Querer, né, ter o seu prazer, de colocar que as questões, peraí, também quero, né? Não é só pra você, não. Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente fala de uma relação, existem vários pontos. O sexo, vamos colocar, sei lá, 15%? Mas colocar percentual, não. Vai variar tanto, né? Eu falo que vai variar do casal. Vai variar do casal. Mas assim, existem várias áreas dentro do relacionamento, mas essa área sexual, por mais que ela seja apenas uma área, quando dá ruim, pega bagunça ali, bagunça bastante. É quase tudo, a gente dá um jeitinho, a gente controla. Na parte sexual, a gente não controla, é muito primitivo. Né? Primitivo, eu vou ligar agora um botão, agora eu consigo ter orgasmo. Agora o pênis vai manter ereto. Não vai. Então
Se essa coisa não está rolando de uma forma natural, se a gente não comanda o nosso corpo, e ele sabe, você não está tratando seu corpo bem como um todo, se o casal não está equilibrado ali, uma hora o corpo vai te dar esse sinal da maneira menos desejada, né? E aí a gente cai na conversa de sempre. Autoconhecimento e diálogo. E que é um desafio, né? Todos os nossos episódios, Sem a gente exceção. acaba caindo nesses dois pontos. Parece até que a gente escolhe os temas pensando nisso, mas não é. Faz parte mesmo. Tem como. Faz parte. É por o mais desafio que do a ser gente- humano mesmo, né? Das relações. Infelizmente, a gente está evoluindo muito nesse aspecto hoje, né? As pessoas estão buscando autoconhecimento, buscando se entender melhor. Até o diálogo, a gente falou uns tempos atrás sobre comunicação não violenta. As pessoas estão aprendendo a conversar, aprendendo a se expor, a questionar, a colocar o que quer, o que não quer, e aprendendo Sim. o que eu acho mais importante. Talvez seja entender o que é que elas próprias querem, né? Sim. Porque aí cai no autoconhecimento, obviamente, mas o que eu preciso, o que eu quero, o que não é para mim. Então, isso é... Mas é tudo muito recente, né? A gente vê que, poxa, eu não me considero jovem. E a gente vê que na minha infância, questões ainda a gente via acontecer, né? Da mulher, essa repressão total, né? Que era tudo proibido. O homem ser estimulado aí numa casa de prostituição para poder ter a primeira relação. Quer dizer, isso, parece que eu estou falando do século passado, assim, de muito outro tempo, dia. mas é agora, né? A mulher casava sem test drive. Imagina, né? A obrigatoriedade. Ambos, né? Só descobre que não dava certo depois. Essa obrigatoriedade de ter relação, né? Só depois do casamento, enfim, guardado as questões religiosas de cada um, mas essa obrigatoriedade, né? Sem se conhecer, sem se conhecer a si próprio. Sim. Era receita para dar errado, né? Então... Eu vi uma reportagem do dia muito engraçada falando que a nossa geração é sobrevivente. Porque nunca uma geração passou por tanta transformação ao mesmo Inúmeras. tempo, né? A gente é do tempo de tudo analógico, né? Não tinha internet, tinha computador hoje. Então, assim, e não só a evolução tecnológica, mas como a evolução pessoal. E hoje os desafios, a gente tem também muita informação, muita liberdade, né? Inclusive nessa questão da sexualidade, hoje mudou. Mas a gente sabe filtrar as informações, porque também, Sim. você imagina, eu sou pai de 2 meninas, né? E pai de menina, então? A internet está aí sobre essa questão da sexualidade de todas as formas. Sim. Se antes a gente filtrava isso, tipo, né? O menino ficava... Saía da sala porque não era conversa de criança, Não, né? hoje ela tá no celular e pega as coisas distorcidas das piores maneiras, né? Sim. Então, conseguir também educar nesse mundo de excesso de informação também vai ser um desafio, né? Agora, doutor Pedro, você, como profissional da área de saúde masculina, e um homem, agora eu quero perguntar para o homem, não nem para o profissional, mas assim, como as mulheres podem, de alguma forma, fazer uma abordagem para, enfim, se elas estiverem insatisfeitas, ou vendo que ali o homem está com algum problema que ele mesmo não Nega. ele nega para si mesmo, como é que ela pode, de uma maneira assertiva, estimulá-lo a procurar uma ajuda profissional Eu gosto de muito... uma forma, como eu falei mesmo, assertiva. Prática. Eu gosto muito da ideia, assim, quando quem tem mais maturidade ou quem tem mais condição ali de perceber o problema e de conseguir ter essa força, iniciativa de procurar, muitas vezes eu gosto que essa pessoa, ela procure ajuda, na verdade, para o casal. Então, porque eu vejo às vezes alguns homens me procurarem e a gente vê que o problema tem um problema importante com a mulher. Fale para ela que você está com dificuldade, mas que o médico falou que é importante ela participar disso. E aqui nós vamos trabalhar isso e quem sabe nós vamos encaminhar depois para uma fisioterapia pélvica, Ela para mesmo entender que às vezes que ela tem alguma coisa errada aqui também, né? Então, tem uma mulher, muitas vezes, ela procura um sexólogo, né, com todas as dificuldades, tem pessoas muito sérias, muito bacanas, tem que tomar cuidado, porque hoje nessa internet está um problema
saber quem procurar, mas tem muitos bons profissionais. Então, se ela procura, normalmente o profissional bem capacitado, ele vai envolver o par, né? Ele vai identificar isso e vai envolver o par. E muitas vezes, quem procurou rapidamente tem alta do tratamento e o tratamento começa realmente com uma pessoa que está tendo mais dificuldade, que teve dificuldade de procurar, né? Então, a gente vê isso ser muito comum, assim. Por isso que eu acho que hoje o tratamento da sexualidade tem que ser do casal, né? Tem que ser do casal. Então, quem teve mais força, que procure um sexólogo, um ginecologista, aborde isso com ele e fala, vamos trazer, né, o meu parceiro, vamos começar a discutir. E é isso, né, o médico ali, ou o psicólogo, vai ser um moderador de entender isso. Isso acontece na terapia, né? Terapia de casal. Quando o casal está se desentendendo, muitas vezes um procura a terapia, né? Tem força, maturidade para isso. E no final das contas, muitas vezes a terapia, né, vai para o outro. Ou nas crianças também é comum acontecer isso. Né? O cara, meu filho está com problema, meu filho está com problema. O problema é com e o aí pai. leva a criança para o psicólogo. Dá 2 sessões, pode chamar os pais, a criança está de alta e vão terapia pro casal, né? Então... Mas acho que é uma solução. A gente está falando muito dessa parte mais sexual, mas eu estou pegando aqui a etimologia, né, do urologista, aí já me remeteu a uretra. E aí existem questões também, existem questões que afetam o casal, mas que vai para esse outro lado, né? Incontinência urinária, que mais? Essa coisa hoje, o urologista, né, ele cuida do sistema reprodutor masculino e do sistema urinário masculino e feminino. Então, as pessoas estranham quando vem uma mulher no consultório do urologista e, na verdade, 30% dos eu outro dia pacientes... eu tive que ir num urologista. E hoje tem sido cada vez mais comum as urologistas, né? Felizmente, isso que no Brasil até pouco tempo era 3% as urologistas mulheres. Hoje a gente vê aqui nas residências muitas mulheres sendo bem informadas e entrando em todas as áreas da urologia, né? Então a gente vê, né, essa mudança com muita felicidade. Todo mundo se preparando para poder atender homens e mulheres na parte da reprodutora e na parte urinária, que interfere muito na parte sexual, né? Então a incontinência, que é perder urina, seja em mulheres, seja em homens, os homens normalmente, esses sintomas de perder urina está mais relacionado a pós-cirurgias. Na mulher, de certa forma, é mais comum por causa do parto, da gravidez, enfim, né? O fato dela não ter próstata. Teoricamente, não acontece do nada, né? Com o envelhecimento, as coisas vão mudando, a musculatura nossa vai mudando. Né? E é mais comum acontecer essa questão da incontinência, principalmente porque nós estamos vivendo muito, né? Então, né, virou normal passar dos 90 anos, problemas que antes não aconteciam, hoje começam. E outra, essa demanda nossa de qualidade de vida. A gente quer ter qualidade de vida na sexualidade, nós estamos discutindo aqui, mas em outras áreas também, e na parte urinária. E hoje tem soluções para isso, né? A mulher tem que aceitar, a mulher mais velha um pouco, é normal perder urina, tem que usar. Fala, não, é normal. Tem solução para isso. É tão bom ouvir isso, né? Porque a gente fica assistindo o comercial, assistindo TV, daqui a pouco aparece um comercial da fralda geriátrica. Calcinha descartável. Aí eu falei, gente, mamãe me acode, será que vai rolar? Aí eu gosto de beber água, eu sempre estou bebendo água. E aí, daqui a pouco, assim, acorda 2 da manhã para fazer xixi. Acorda 5 da manhã para fazer xixi. Eu falei, ih, gente, será? Vamos trabalhar. Enfim, esses assuntos vão ser abordados, discutidos, até que ponto que estão impactando na qualidade de vida. Porque também eu acordo 3 vezes à noite, mas toma muito líquido, toma uma cervejinha à noite, é normal. Né? Então tem que ver até que ponto que isso está sendo um problema. Né? Da mesma forma, voltando na parte da sexualidade, eventualmente aconteceu do homem já gozar rápido, aconteceu de né, broxar, não funcionar bem. Se isso é uma coisa pontual, faz parte. Pode acontecer, tem dia que a gente não está bem e ok, né? Quando isso começa a ser um problema para o casal. É contínuo, né? Eu acho que aí vamos tentar buscar alguma forma, porque tem solução para isso, né? Agora, falamos de
disfunção erétil, falamos de ejaculação precoce. E quando é o contrário? Ejaculação retardada, de ter dificuldade de conseguir. Isso. E aí? É. Que a mulherada reclama também. Que a mulherada reclama de tudo. As mulheres, gente, mulher não sabe o que quer. Eu vou me omitir aqui, não vou falar nada. A mulherada reclama quando é rápido, a mulherada reclama quando demora. Eu vou te falar, é difícil, viu? Mulheres, eu sou mulher também, mas às vezes elas falam assim, Débora só fala bem, só puxa a sardinha para os homens. Não, eu tento olhar de forma justa para todos os lados. Nós somos exigentes, né? A gente Mas eu não acho sabe o que quer. tem um pouco da coisa que a gente... Durante muito tempo, as mulheres deixaram todo o comando, não só da relação, mas do prazer delas na mão dos homens. Sim. Né? Então meu parceiro me faz gozar, pô. Aprende a gozar sozinho, então. Terceirizar não isso. terceiriza. É péssimo, né? Exatamente. Se você não tá conseguindo resolver isso sozinho, achar que o outro vai resolver isso pra você, poxa, Então muito eu acho difícil, que muita né? dessa Colocar na reclamação conta vem do daí, outro, de achar que o outro é que tem que ser responsável por tudo. Sim. Mas vocês falaram sobre a questão da ejaculação retardada, que essa dificuldade, o homem é mais incomum isso, mas acontece, do homem ter dificuldade, ele falar, cansa, mas não consegue chegar no orgasmo, né? Isso quase 100% das vezes é psicológico, então dificilmente tem uma causa orgânica, mas tem uma causa que é muito comum hoje, que é uma causa medicamentosa, né? Vários, para não falar quase todos os antidepressivos, eles podem dificultar o homem atingir o orgasmo, né? Então, alguns antidepressivos podem atrapalhar na libido, na vontade, e vários podem interferir na condição do homem, na capacidade do homem de atingir o orgasmo. Tanto que a principal medicação que a gente usa para ejaculação precoce são antidepressivos. A gente usa um efeito colateral do antidepressivo, né? O homem não está com depressão, a gente usa um antidepressivo em situações que a gente julga que aquilo está tendo um impacto muito grande na vida daquele homem, que ele precisa resolver, porque ele é ansioso para tudo, até para resolver o problema. Então, Uma vez ansioso numa área, ansioso em todas. Então, às vezes a gente vê que aquilo está tendo um impacto realmente grande, que trabalhar essas questões emocionais vão demorar, enfim, e a gente precisa de um resultado mais rápido, e a gente usa, às vezes, dessas medicações que conseguem, muitas vezes, controlar essa questão da ejaculação. Mas, às vezes, o homem tem realmente um quadro de depressão. A gente sabe que isso é um problema muito comum na saúde, na saúde mental. Gente, hoje em dia é comum demais, é a doença do século, que a gente fala, ansiedade, depressão, né? E às vezes, né, o psiquiatra passa a medicação, acaba não abordando essas questões, e o homem começa a ter dificuldade de atingir o orgasmo, não sabe por quê, vai ver a medicação, né? Mas um ponto que é interessante falar também, aqui para homens e mulheres, é que não é também porque não goza que a relação... Ai, a gente fala isso. Relação foi ruim. Pode ser maravilhosa, sim, mas não chegou ali naquele nem lugar, precisa ter penetração, né, para ser bom, né? Pois exatamente. Tem que tentar ser uma coisa mais natural, né? Não com metas, assim, né? A gente vai tratar... A vida hoje é cheia de metas e objetivos, né? Tem scripts, porque tem também aquele que já tem. Faz isso. Não, como diz uma amiga minha... Já sei a coreografia. Você sabe que eu tenho uma história muito interessante de um paciente que sempre queria fazer a coisa de maneira muito atlética ali, né? Performar. E aí teve um dia que ele travou a coluna, não conseguiu fazer nada, teve que ficar sem mexer um músculo. E aí ele achou que tinha sido horrível, né? E a parceira chegou para ele e falou, olha, foi a melhor vez. E ele viu que, na verdade, né, essa questão performática tinha um descompasso ali de que cada um queria na relação, né? E voltando ao que a gente acabou de falar, tudo é diálogo. Se você conversa, né? Agora, assim, a gente repara que, assim, tem casais que estão juntos há muito tempo, transam e tudo, mas a real intimidade de estar confortável de falar várias coisas, de abordar. Porque intimidade física é diferente de intimidade emocional, né? Sim, são que se complementam ali. Você tira a roupa na frente da pessoa, mas você não tem coragem de falar pra ela que assim não tá bom. Mas volta ao autoconhecimento, né? Se essa pessoa tá bem resolvida com si mesmo,
já é muito mais da metade do caminho para dar certo. Sim. Se não tem essa questão bem resolvida, com o outro vai ser mais difícil, né? Então esse processo de evolução, de individuação, né? Ele é muito importante mesmo, né? De maturidade, enfim, né? E a sexualidade é a ponta do iceberg. Então é a luz que apontou ali, mas na verdade, né, por detrás daquilo, muitas vezes tem outras questões para serem trabalhadas, né? Que delícia, né? Conversar com um homem sobre isso que a gente conversa entre mulheres. Adoramos receber convidados homens, ainda mais com todo esse conteúdo, doutor Pedro. Nossa, obrigado, eu que agradeço, muito sinto à vontade. Né? Vocês estão de parabéns pela iniciativa, acho que é um assunto super importante para a família, né? Para homens, mulheres, para a família como um todo, que a gente possa, né, ter mais canais para discutir essas questões. Ai, que maravilha. E tem alguma coisa, algum recado que você queira dar para a família? Eu acho que vale essa mensagem do homem se cuidar, né? Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa barreira. Acho que o urologista né, hoje pode ser considerado o médico do homem, que se encontre um médico de confiança para cuidar da saúde, né? Porque isso vai refletir na saúde da família, né? Um homem que está bem fisicamente, mentalmente, né, sexualmente, isso certamente vai refletir na saúde da família, que é o que a gente mais quer, na verdade, né? A gente fica muito discutindo o propósito da vida e a família é muito esse propósito, né? E então faça por você, mas faça também pela família, que eu acho que vai ser muito bom. Ai, que papo maravilhoso! Muito obrigado, doutor Pedro. E bom. Foi muito bom. Não, eu que agradeço. E aproveita então, gente, cheio de dicas esse episódio, recheado de informações super importantes, coisas que a gente sempre discutiu e sempre quis saber, né? A gente está aqui no YouTube e no Spotify toda quarta-feira às 19 horas com episódio novo no @o nosso papo a gente inventa. E olha, gostou desse episódio? Já se inscreve aqui se você não está inscrito ou inscrita. Curte, compartilha com pelo menos 2 pessoas essa informação. Gente, informações valiosíssimas. E segue a gente também no Instagram e no TikTok, @o nosso papo a gente inventa. É isso, até quarta que vem. Até. Beijo! O nosso papo a gente inventa.